Eu sou Caterine, esse aqui é o canal Quinta Essência e eu trago para vocês as energias do dia pelo Tzolk'in, o calendário das 13 luas, o sincronário da paz, astrologia maia, calendário maia. Hoje eu não vou trazer as energias do dia não. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais o sincronário, porque muita gente tem me perguntado, tem gente que fala assim, eu gosto dos seus vídeos, mas não entendo nada. Então hoje eu vou explicar um pouquinho. Eu já tinha feito um vídeo falando disso, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais. Deixa eu centralizar aqui. Gente, o calendário gregoriano, esse calendário que a gente segue normalmente, de janeiro, fevereiro, março, abril, é um calendário irregular e artificial. Ele não nos sincroniza na melhor frequência do planeta Terra, porque o planeta Terra emite uma frequência. Aí eu vou deixar para vocês a sacada aí das ondas Schumann, que é a frequência que a Terra emite. Então, esse calendário gregoriano, ele não emite ondas, ele não permite que o nosso cérebro se sincronize com a melhor frequência da Terra. Então ele deixa o nosso cérebro como se fosse assim atrapalhado. Então a gente não consegue desenvolver o nosso melhor potencial, porque nós temos que nos conectar com a Terra. Faz parte do ser humano, gente. Isso é nosso. E isso faz com que a gente não exerça o nosso melhor potencial na vida, em tudo. E o sincronário tem esse nome porque a partir do momento que o seu cérebro está na melhor frequência, a frequência 1320 ou 1328, 13 tons lunares, 13 tons galácticos e 20 selos solares, ou 13 tons galácticos e 28 dias, a gente consegue exercer o nosso melhor potencial, porque o nosso cérebro entra numa frequência constante, é como se fosse aquela frequência mais perfeitinha de onda, e a gente consegue exercer o nosso melhor potencial porque a gente se conecta com a Terra. E a partir do momento que a gente se conecta com a Terra, a gente consegue estar no melhor lugar, na hora certa, na melhor hora, com as melhores pessoas possíveis, as coisas vão acontecendo. Por isso que chama sincronário. E eu sempre falo, nossa, é muito sincrônico esse selo, esse tom de hoje, com esse plasma. Porque gente, porque as coisas começam a se encaixar de uma forma muito surpreendente. Pra mim é sempre muito surpreendente, né? Todo dia que eu falo, esse Kim é muito legal, porque eu acho muito fantástico essa sincronia. Eu tô até pondo a música aqui de fundo, Frequência Natural, do Fabrício Arral. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link pra vocês escutarem a música e lerem direitinho a letra, porque é bem simples do jeito que ele canta. Então, gente, é mais ou menos isso que acontece. O sincronário, ele nos conecta com a frequência da Terra. É a frequência natural da Terra e é a frequência que o ser humano fica mais conectado com a própria Terra e com o seu próprio ser. Por quê? Porque a gente alinha os nossos chakras, nós alinhamos a nossa energia. E a partir do momento que a gente consegue se alinhar, a gente consegue exercer o melhor, né? Porque fica tudo fluido, né? Para quem quiser saber mais sobre chakras, eu preciso gravar um vídeo melhor sobre isso. Mas a gente encontra bastante material interessante e assim, bem bacana no YouTube sobre chakras, que são centros de energia do nosso corpo, igualzinho com a Terra. A Terra também tem centros de energia, né? E aí eu vou falar, gente, eu sempre falo Kim do dia. O que é o Kim do dia? O Kim é uma assinatura galáctica. Nós trabalhamos aqui com 20 selos solares. Esses aqui são selos. Lembra que eu falei que eu pintei? Olha que bonitinho. São 20 selos solares e 13 tons galácticos, né? Essa combinação de 20 selos com 13 tons dá 260. São 260 combinações possíveis entre selos e tons, que forma a matriz do Tzolk'in. Não sei se vocês enxergam aqui a matriz do Tzolk'in. Não sei se está nítido, né? Mas vocês encontram facinho no site do Tzolk'in, Pan Portugal, 13 Lunas. Tem um monte de site que tem direitinho a matriz do Tzolk'in. Códigos do Tempo, vários sites. Cada combinação de selo com tom tem uma energia. E o plasma, né, que são os dias da semana, tem uma energia. Então são 20 selos solares, né? São 20 selos aqui nessa coluna. E 13 tons aqui. São 13 tons, então o total aqui dá 260. Não sei se até aí ficou fácil de entender. E a gente sempre conta, eu sempre falo que são fractais, né? A onda encantada, que é um período de 13 dias,
está de acordo com os 13 tons galácticos, começando no primeiro tom magnético, segundo tom lunar, terceiro tom elétrico, até o 13º tom, que é o cósmico. Cada tom cada dia traz um propósito pra gente, né? Então por isso que tem o tom magnético, é o tom da atração, do propósito. O tom lunar é o tom do desafio, o tom elétrico é o tom do serviço. Cada tom traz uma energia interessante pra gente. Pra gente o quê? Pra gente se sincronizar naquele dia. Então a gente tem a onda encantada. Eu tenho aqui atrás do almanaque, eu não sei se vai ficar bem visível para vocês, porque tem mais desenhos aqui. Mas olha, ele começa aqui e ele vai fazendo como se fosse uma espiral. Esse aqui é o anel solar da lua cósmica, mas se fosse um dia seria o primeiro Kim do dia, o segundo Kim da onda encantada, o terceiro Kim da onda encantada, e assim, primeira lua, que é o primeiro mês, segundo. São 13 luas de 28 dias cada. 13 vezes 28, gente, dá 364. Mas aí falou assim, nossa, mais um ano tem 365 dias? Pois é, são 13 luas de 28 dias, mais um dia fora do tempo. Esse dia fora do tempo é um dia para a gente festejar, confraternizar, celebrar a paz entre a humanidade, celebrar a arte, porque o tempo, como a gente faz, o tempo é arte, gente. E de que forma que o tempo é arte? Compartilhar o tempo é uma arte, gente. O sincronário é muito maravilhoso e eu vou acabar misturando com o meu testemunho de vida, por quê? Desde que eu comecei a acompanhar o sincronário, comecei a estudar, não tem nem um ano, gente, não tem. Tem acho que 8 meses, 9 meses. Muita coisa na minha vida começou a se encaixar, né? Eu comecei a conhecer pessoas que estavam agregando mais na minha vida. Eu comecei a conhecer frequências, cursos, por exemplo, eu comecei a fazer o curso, comecei a fazer yoga e agora eu tô fazendo curso de formação em yoga e foi uma coisa muito sincrônica, porque tipo assim, tava muito perto de mim e eu não encontrava aquele lugar e de repente surgiu. E aí surgiu o curso também de formação de uma forma fantástica, assim, um horário que eu podia, num dia que eu podia. Eu ganhei a bolsa também, é muito fantástico isso, né? E a yoga tem tudo a ver com o sincronário, porque tem o yoga sincrogaláctico, né? Tem as meditações, tem os chakras. E yoga também é pura mecânica quântica. Eu estudo mecânica quântica há alguns anos. E a yoga é tudo a ver, né? Os sutras do yoga de Patanjali, porque eu estudo Hatha Yoga, né? Então tem algumas diferenças que eu não vou falar aqui também agora, mas os sutras é pura mecânica quântica. Olha só como começou a sincronizar os conhecimentos, as frequências. Eu também comecei a fazer... Deixa eu pôr aqui uma outra música que eu gosto. Eu comecei também, gente, a fazer o curso de constelações familiares sistêmicas. E esse curso está integrando demais os conhecimentos que eu estou adquirindo nesses meses, nesses anos. Porque eu sempre falo, né? A gente fala, eu tô falando sempre da onda encantada, eu falo, tudo bem, tem o Kim do dia, mas esse Kim está inserido numa onda encantada. Essa onda está dentro de uma lua, né? Tem um plasma associado. Essa lua está num anel solar, né? Que é por assim, o dia da semana, o mês, o ano. E também tem esse ano está dentro de um fractal de 13 anos que tem um propósito. Para mim isso faz muito sentido, é muito sincrônico a gente perceber que está tudo dentro de um sistema, que tudo é um sistema de cooperação. E aí, gente, eu até no curso de constelações a gente estava discutindo também uma coisa super bacana, falando a respeito de lei da atração, que eu também gosto muito, né? Estudo ainda, pratico Ho Oponopono, lei da atração, estudo essas leis universais. E é engraçado porque fez muito sentido, porque assim, as pessoas às vezes estão lá na lei da atração ou procuram o Kim do dia para conseguir um objetivo como um objetivo único pessoal. Tá tudo bem você ter um objetivo pessoal, só que a gente tem que sempre lembrar que tudo faz parte de um sistema. E isso foi muito forte também na aula de yoga que eu tive na semana passada, na aula de ética, que a professora falou assim, olha, nós não vivemos, nós convivemos.
nós não existimos, nós coexistimos, né? A evolução e o crescimento só se dá através dos relacionamentos e dos relacionamentos como um sistema, de uma forma ampla. Desde aquele relacionamento íntimo, eu comigo mesma, eu com a minha criança interior, eu com o meu eu superior, eu com o meu consorte, eu com os meus filhos, eu com meus pais, eu com a minha família inteira, meus tios, meus primos. E a gente leva isso eu dentro do meu condomínio, porque eu moro num condomínio, né? Ou então, dentro do meu trabalho, da minha organização de trabalho lá, né? Com os meus colegas, com os meus superiores, né? Com os meus subordinados. Qualquer relacionamento na padaria, com o porteiro, qualquer relacionamento que você tenha. Todos os relacionamentos são sistemas, a gente só vive desse jeito e a gente só evolui assim. E o sincronário faz isso com a gente. O sincronário tem várias partes, né? Lógico, que fala muito sobre as famílias terrestres, né? As famílias terrestres é uma forma de você organizar a convivência social, opa, gente, fugiu a palavra. Mas é o convívio social, por exemplo. Eu, dentro da minha família, tem lá minhas filhas, meus filhos, meu marido, meus pais, meus irmãos, blá blá blá. Às vezes, eu tenho que conviver com a minha família, óbvio, mas assim, as famílias terrestres é uma convivência em sociedade, né? Alguns quins se dão melhor para viver em sociedade do que outros, né? E o sincronário traz tudo isso pra gente. Ele sincroniza diversos conhecimentos, ele sincroniza o homem com ele mesmo, alinha as frequências do homem com ele mesmo e do homem com a terra, do ser humano